Olá, eu sou Amanda, enfermeira auditora da Unimed Paranavaí, e hoje falaremos sobre os eventos adversos. Antes de tudo, vamos começar com um questionamento. O paciente é colocado sob riscos durante uma intervenção para melhorar sua saúde? É possível causarmos danos aos pacientes durante os cuidados de saúde que a ele proporcionamos? Aqui algumas matérias que nos mostram que sim, é possível que o paciente sofra alguns danos durante os cuidados. Então, para definir os conceitos, segundo a OMS, os eventos adversos são incidentes que resultam ou não em danos aos pacientes durante os cuidados que são prestados a ele. Ainda definindo conceitos, o evento adverso então é um incidente, e a definição de incidente é um evento ou circunstância que poderia ter resultado ou resultou em um dano desnecessário ao paciente. Dentro de incidente, nós temos 4 subgrupos, que são a circunstância notificável, quase falha, incidente sem dano e incidente com dano. A circunstância notificável, então, quando houve potencial significativo para o dano, mas o incidente não ocorreu. Um exemplo, um paciente com risco de queda e foi notado que as grades não estavam levantadas. A quase falha é um incidente que não atingiu o paciente. Por exemplo, prescrita uma medicação em que o paciente tinha alergia. Essa medicação foi preparada, mas não foi administrada, pois a equipe percebeu que esse paciente não poderia ter contato com essa medicação. O incidente sem dano é um incidente que atingiu o paciente, mas não provocou danos a ele. Exemplo, prescrito bromoprida e administrado um Plasil. Não provoca danos ao paciente, mas ainda assim foi um incidente. E o incidente com dano, que é o evento adverso propriamente dito, que é, por exemplo, várias tentativas de punção, que além de toda dor e desconforto, aumentam o risco de infecção com esse paciente. Por que as falhas acontecem? É importante frisar que as falhas devem ser identificadas, analisadas e prevenidas. Então, acontecem porque os cuidados de saúde são prestados em ambientes com atividades complexas, ocorre a interação humana, então todos os fatores humanos, nós nos desafiamos, as falhas dos profissionais de saúde não são esperadas, ficamos frente a fatores estressores e alguns incidentes podem ser oriundos de atos intencionais ou não intencionais. Dos eventos adversos, então, quais são os impactos na nossa realidade? Os 3 maiores impactos são clínico, econômico e social, sendo o clínico com consequências diretas na qualidade da assistência prestada ao paciente, o econômico com o aumento de custos, por exemplo, um paciente que cai e precisa ficar mais tempo internado, com mais medicações, mais exames, o que gera um impacto econômico, e o social, que contribui para a perca da confiança nas organizações de saúde e nos profissionais que atendem na instituição. Dos eventos adversos, então, o que devemos notificar? Lesões por pressão, quedas, falha na administração de hemocomponentes, instrumentais cirúrgicos, infecção hospitalar e falha na administração de medicações. Quais são as fontes, então, de identificação de eventos adversos? A gestão à saúde, que consegue identificar os eventos adversos, monitorando alguns dos beneficiários que participam dos programas oferecidos pela Unimed. A rede prestadora, que é a notificação do próprio prestador, ou seja, do próprio hospital. Então, quando a equipe do hospital percebe algum evento adverso ou alguma falha, ele mesmo notifica. E a auditoria de contas, que é a identificação dos eventos durante a auditoria concorrente, que é feita à beira-leito, nos quartos, a retrospectiva, que é feita em cima do prontuário das anotações nele contidas,
ou em bloco cirúrgico, durante o acompanhamento de algumas cirurgias. Aqui então trouxemos alguns eventos que foram identificados pela auditoria retrospectiva no ano de 2019. Prontuário de procedimento cirúrgico simples, sem anotações de enfermagens. Então, quando o paciente é admitido por uma excerese, por exemplo, só tem as anotações do cirurgião, não tem evolução de enfermagem, não tem registro de sinais. Paciente admitida várias vezes para administração de medicação sem registros da enfermagem. Então, foi o caso de uma paciente que tinha uma receita e foi fazer a administração dessas medicações em âmbito hospitalar. Uma medicação fracionada, então ela precisava aplicar várias vezes e em todos esses atendimentos não havia registros de enfermagem, registro de sinais vitais. Paciente admitido e medicado sem os registros de sinais vitais também. Foram 3 notificações. O paciente ele deu entrada, passou por consulta e foi prescrita a medicação. Então a enfermagem medicou esse paciente, liberou e não tem evidências de anotações de enfermagem, não tem evidências de sinais vitais, então nós não temos os parâmetros de entrada nem os parâmetros de saída desse paciente. Divergências entre as anotações médicas e de enfermagem, foram notificadas uma. O paciente precisava fazer a troca de sonda de alimentação. Nas anotações de enfermagem constava sonda nasointeral, enquanto que nas anotações médicas era sonda nasogástrica. Então, essa divergência poderia ter provocado nessa paciente a colocação de uma sonda errada. Então, para trazer toda aquela classificação que a gente já mencionou do que é incidente, os 4 subgrupos, todos esses eventos que foram abertos foram incidentes sem danos. Foram incidentes que poderiam ter ocasionado algum dano ao paciente, mas não provocaram. Então, são todos considerados incidentes sem danos. E eu gostaria de frisar aqui que, em decorrência da pandemia do Covid-19, essa auditoria retrospectiva tem sido feita à distância, o que dificulta essa notificação. Então, assim, no ano de 2020, como não estamos nos deslocando, ao hospital para fazer essa auditoria retrospectiva, tem ficado um pouco mais difícil da gente conseguir essas notificações. Vale frisar também que esses eventos foram encaminhados para a supervisão da enfermagem, então todos eles têm suas devidas tratativas. Eu já gostaria de agradecer, então, por mais esse treinamento que a gente está oferecendo, principalmente para a equipe, já que a equipe é a linha de frente no atendimento desses pacientes. Então, aqui trouxemos um informativo sobre o que é o evento, sobre os danos que esse evento pode ocasionar tanto no paciente quanto para o hospital. Então, muito obrigada e estamos disponíveis para quaisquer dúvidas.